Tudo bem, pessoal? E hoje a gente continua com a nossa saga de resolução da prova da primeira fase da FUVEST com a questão de número 3, tá certo? Se inscreve no canal, clica lá no sininho para você ficar por dentro das novidades do canal e deixa aquele joinha que ajuda o canal para frente. Embora lá corrigir a questão número 3 da prova da primeira fase da FUVEST de 2020. Vamos nessa! Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma questão hoje sobre tabela periódica e propriedades dos elementos, tá? Então, o que acontece? Você tem ali uma tabela estilizada, toda vez que isso cai na FUVEST, ela faz isso, né? De colocar uma tabela para você poder consultar, e ela já faz questão de deixar marcado quais são os elementos que você vai ter que olhar na tabela para que você não perca tempo procurando esses elementos, tá certo? A questão conta o seguinte, ó, que usaram pinças ópticas, que são feixes de laser, para fazer um átomo de césio encontrar um átomo de sódio, até que eles colidissem. Um terceiro laser foi lançado sobre os dois, fornecendo energia para formar a molécula NaS. E isso é um tanto quanto inusitado, tá? A chave para a resolução da questão está aqui, ó. Por suas características químicas, césio e sódio jamais formariam uma molécula espontaneamente, tá certo? Bom, então é o seguinte, ó. Antes de a gente olhar para as alternativas, vamos entender direitinho o que ele está falando aí. Quando a gente olha para a tabela, né, a gente tem que guardar uma coisa que é super importante, que é essa diagonal que passa aqui assim, ó. Eu chamo ela de diagonal do boro. Ela divide a tabela em dois grandes grupos. Toda essa parte de cá, tirando o hidrogênio, ó, são chamados de metais. Isso é importante que você conheça, né? São chamados metais. E essa parte do lado de cá são os ametais. Por que eu não pintei a última coluna? Porque são os gases nobres e é mais difícil o gás nobre fazer ligação química, são os ametais. Quando a gente fala em ligações químicas, a gente tem três tipos de ligações bem características. Quando você combina metais com ametais, formam-se ligações iônicas. Quando você combina ametais com ametais, né, ou hidrogênio, que também é um ametal, formam-se ligações covalentes. E quando você combina metais com metais, a ligação que se forma é ligação metálica, tá certo? Eu acho que esse resuminho vale a pena colocar aqui para vocês. Ele é super útil, tá? Então guarde isso, olha. Metal mais ametal. A ligação típica que se forma é uma ligação iônica, formada por íons. Quando você tem ametal e ametal, a ligação típica que se forma é uma ligação covalente. E quando você tem metal com metal, a ligação típica formada é uma ligação metálica. Então, já é inusitado, né, quando ele fala que vai formar molécula NaS, porque molécula é quando você forma ligação covalente. E a ligação covalente é feita por ametais e não por metais. E sódio e césio são metais, tá certo? E aí ele quer que você analise as afirmações. Vamos ver cada uma delas por que está certa e por que as demais estão erradas, tá? Vamos ver. A primeira afirmação é assim, ó, com base no texto, né? E outra coisa que ele fala aqui, ó, e em seus conhecimentos, é correto afirmar: o césio é um elemento químico radioativo. Isso é verdade, tá? E devido a essa característica, a molécula não se formaria porque, né, esse método inovador estabiliza o decaimento. Acontece que o texto não fala nada sobre esse método inovador estabilizar o decaimento radioativo do césio. Por isso, isso aqui não faz sentido. A não é a resposta.
O raio atômico do sódio é maior que o do césio. Eu parei de ler nesse momento. Eu paro de ler neste ponto e já marco como errado. Vem comigo, ó. Quando a gente olha na tabela, à medida que nós vamos descendo aqui na tabela, o que significa esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Quantas camadas cada um desses elementos dessa linha tem? Então, o hidrogênio tem uma camadinha, o lítio tem duas, né? O sódio tem 3, o potássio tem 4, o rubídio tem 5, o césio tem 6 camadas. Olha o tamanho deles aqui, ó, né? A gente chama isso de raio atômico. Puxa vida, o césio tem 6 camadas, ele é maior que o sódio. Então não faz sentido, eu parei de ler, né, exatamente nesse momento, tá bem? Então por isso essa ali está errada. Depois ele diz assim, ó, que o terceiro laser serviu para retirar um nêutron. Não, para formar cátion, gente. A gente não tira nêutron, a gente tira elétron. Tá? Então isso aqui está errado. Da mesma maneira que a outra, essa aqui também está errada. Depois temos mais duas. Na natureza, com esses elementos se esbarrando, por acaso, a tendência seria formar CSNA e não NaCS, tá? Justificando o caráter inovador. Por que não é isso? Porque tanto faz CSNA ou NaCS, a ligação seria metálica, tá? Então, não é para formar molécula. A resposta acaba sendo a letra E. Eles não formariam uma molécula espontaneamente porque ambos têm grande tendência de formar cátions, de perder elétrons, porque são metais, e formar ligações iônicas, como eu tinha comentado com vocês. É isso, pessoal. Então, né, finalizamos a questão 3, a questão 4 já está na rede, né? Não esquece de deixar o seu joinha no canal, coloque os comentários, comente o vídeo, compartilhe com os colegas. Amanhã tem mais, eu vejo você amanhã aqui no Química Sem Decoreba. Até amanhã, pessoal.